Livro de Apoio, capítulo 5, sobre o Espírito Santo. O Antigo Testamento manifestou claramente o Pai e obscuramente o Filho. O Novo manifestou o Filho e obscuramente indicou a divindade do Espírito Santo. Hoje o Espírito habita em nós e se dá mais claramente a conhecer. Embora o credo niceno termine com as seguintes palavras: cremos também em um só Espírito Santo. Não há informação sobre a identidade do Espírito Santo. Segundo Gregório de Nazianzo, a revelação das três pessoas da Trindade foi gradual. Uma vez definida a cristologia em Nicéia, faltava agora definir a doutrina da terceira pessoa da Trindade. Esse tema só foi concluído depois da segunda metade do século IV. Segundo Stanley Orton, a doutrina do Espírito Santo nunca havia recebido um tratamento justo nos tratados de teologia antes do avivamento da Rua Azusa. Os antigos compêndios de teologia sistemática, em sua maioria, não possuem nenhum capítulo sobre pneumatologia. Eruditos durante e depois do avivamento da Rua Azusa empreenderam vários estudos sobre o Espírito Santo, sobre o batismo no Espírito Santo, sobre a glossolalia e sobre os dons do Espírito Santo. Obtiveram avanços significativos. A erudição não anula o fervor espiritual da fé cristã pentecostal. É o Senhor Jesus o centro da mensagem pregada pelas Assembleias de Deus. Ainda há entre os evangélicos quem diga que a ênfase é o Espírito Santo acima de Jesus. O pastor George Wood, presidente da Convenção Americana das Assembleias de Deus, numa entrevista à revista Christianity Today, edição de 29 de junho de 2015, fala em 4 grandes erros a respeito das Assembleias de Deus. Primeira, a crença no cânon aberto. Segunda, a ênfase do Espírito Santo acima de Jesus. E terceira, a prática espiritual elitista. E quarta, a teologia da prosperidade. Ele rebate cada ponto explicando a fé assembleiana. O Espírito Santo nas Escrituras Sagradas. Sua divindade. O Espírito Santo é chamado de Senhor nas Escrituras Sagradas. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Os nomes de Deus e Espírito Santo aparecem alternadamente na Bíblia. Porque encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Veja que Deus e o Espírito Santo aqui são uma mesma divindade. Primeiro, o apóstolo Pedro diz que Ananias mentiu ao Espírito Santo. E depois o mesmo Espírito é chamado de Deus. O apóstolo Paulo também emprega esse tipo de linguagem. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Isso vem desde o Antigo Testamento. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Da mesma forma, o Espírito Santo é chamado de Javé, ou Senhor, nas nossas versões de Almeida. Compare ainda Juízes 15, 14, 16, 20 e Números 12, 6, 2 Pedro 1, 21. Jesus prometeu dar aos seus discípulos outro Consolador. A palavra outro, aqui, corresponde ao original grego allos, que significa outro, mas da mesma natureza, da mesma espécie e da mesma qualidade. Segundo Robertson, outro da mesma classe, alon, não heteron. O termo grego para consolador é paráclitos, que significa ajudador, alguém chamado para auxiliar, um advogado. Essa mesma palavra aparece em 1 João 2:1.
com este significado: Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Em outras palavras, Jesus dizia aos seus discípulos que estava voltando para o Pai, mas que continuaria cuidando da igreja, pelo seu Espírito Santo, seu Paráclitos, um como ele, que teria o mesmo poder para preservar o seu povo. São inúmeras as obras de Deus efetuadas pelo Espírito Santo. Ele gerou a Jesus Cristo, dá a vida eterna, guia o seu povo, pois o Senhor é o Senhor da igreja e o santificador dos fiéis. O Espírito habita nos crentes, é autor do novo nascimento, dá a vida, regenera, distribui dons espirituais. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia por meio de seus atributos divinos, como acontece com o Senhor Jesus Cristo. Ele é onipotente, é fonte de poder e milagres. A onipresença é outro atributo incomunicável de Deus presente na terceira pessoa da Trindade, o que mostra ser Ele onipresente. Por ser onisciente, Ele conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus, o coração do homem e o futuro. Possui também o atributo da eternidade, pois é chamado de Espírito Eterno. A palavra aceidade advém do latim aceitatis, que vem de dois termos, e significa por si ou autocausado, ou seja, diz respeito à existência por si mesmo e serve para designar o atributo divino segundo o qual Deus existe por si próprio. Assim como o Pai e o Filho, o Espírito Santo é autoexistente, ou seja, não depende de nada fora de si para existir. Ele sempre existiu. É o Criador do homem e do mundo, e também o Salvador. A palavra de Deus apresenta de igual modo seus atributos, comunicáveis como a santidade, pois o Espírito Santo é santo. Essa santidade do Espírito é única e real, absoluta e perfeita. Não se trata, pois, de uma santidade cerimonial, mas de algo inerente à sua natureza. Ele é a verdade, é sábio, bom e verdadeiro. Sua personalidade. A personalidade do Espírito Santo está presente em toda a Bíblia de maneira abundante e inconfundível, e tem sido crença da Igreja desde o princípio. Há nele elementos constitutivos da personalidade como o intelecto. Ele penetra todas as coisas, é inteligente, ele tem emoção, sensibilidade e vontade. As três faculdades, intelecto, emoção e vontade, caracterizam a personalidade. Os substantivos gregos apresentam três gêneros: masculino, feminino e neutro. O termo grego pneuma, usado amplamente no Novo Testamento para espírito, é substantivo neutro. Pronome demonstrativo na frase aquele Espírito da verdade e o pessoal em ele me glorificará estão no masculino. Isso revela a personalidade do Espírito Santo. Outra prova da personalidade do Espírito Santo é que ele reage a certos atos praticados pelo homem. Pedro obedeceu ao Espírito Santo. Ananias mentiu ao Espírito Santo. Estevão disse que os judeus sempre resistiram ao Espírito Santo. O apóstolo Paulo nos recomenda não entristecer o Espírito Santo. Os fariseus blasfemaram contra o Espírito Santo. Os cristãos são batizados em seu nome.
A Bíblia revela os atributos pessoais do Espírito Santo. Ele ensina, fala, guia, clama, convence, testifica, escolhe obreiros, julga, advoga, envia missionários, convida, intercede, impede, se entristece e contende. O Espírito é do Pai e do Filho. Filioque é um termo latino que significa literalmente e do Filho, usado em teologia para indicar a dupla processão do Espírito Santo, do Pai e do Filho. A divindade possui uma só essência ou substância indivisível, e Pai, Filho e Espírito Santo são três hipóstases, ou seja, forma de existir. Usa-se comumente na teologia o termo pessoa, por falta de uma palavra mais parecida na linguagem humana para descrever cada uma dessas identidades conscientes. Quando se fala a respeito do Espírito Santo como terceira pessoa da Trindade, isso não significa terceiro numa hierarquia, mas porque aparece em terceiro lugar na fórmula batismal, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. As três hipóstases ou pessoas são iguais em poder, glória e majestade, e não há entre elas primeiro e último. História da doutrina pneumatológica. Período pré-niceno. Capítulo 3, sobre a Santíssima Trindade, explica por que o tema pneumatológico foi deixado de lado antes do Concílio de Nicéia. A discussão era centrada em Jesus e a sua identidade, e a doutrina sobre o Espírito Santo raramente entrava nos debates. São escassas as informações a respeito da identidade e das obras do Espírito Santo nos primeiros pais da Igreja. As discussões no final do segundo século e no século seguinte giravam em torno da identidade do Logos, e isso envolvia o Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade. O tema dos grupos adocionistas e modalistas eram sobre Deus e o monoteísmo, e nesses debates o Espírito Santo estava presente, mas sem aprofundamento acerca de sua natureza. A cristologia ocupou praticamente os debates dos séculos 3 e 4, e quase não sobrou espaço para a pneumatologia. Não houve discussão a respeito do Espírito Santo em Nicéia. Orígenes, como visto no capítulo anterior, defendia uma trindade influenciada pelo neoplatonismo. O Filho é coeterno com o Pai, mas seu poder de ser é pouco inferior ao do Pai. É a mais alta das realidades geradas, mas menor do que o Pai. E mesmo assim se diz do Espírito Santo que age nas almas dos santos. No seu comentário sobre o Evangelho de João, ele afirma que o Espírito Santo é criatura do Logos. Não há muita coisa sobre o Espírito Santo nos séculos 2 e 3, e de tudo que existe, há problemas, e em Orígenes em especial, mais erros do que acertos. Depois de Nicéia, as controvérsias arianas continuaram. Ário negava a eternidade do Logos, defendia sua existência antes da encarnação, como as atuais testemunhas de Jeová, mas negava que ele fosse eterno com o Pai. Insistia na tese de que o Verbo havia sido criado como primeira criatura de Deus. A palavra de ordem dos arianistas era: houve tempo em que o Filho não existia. Ário considerava também o Espírito Santo como criatura, embora esse tema estivesse fora das discussões na época e os debates se concentrassem no Filho. Alexandre, bispo de Alexandria, se limitava a manter a antiga afirmação de que o Espírito Santo
inspirou os profetas e apóstolos. Eusébio de Cesareia empregava a exegese de Orígenes, colocando o Espírito Santo em terceira categoria, como um terceiro poder e como uma das coisas que vieram à existência por meio do Verbo na interpretação origeniana, sobre João 1,3. Não existia consenso sobre o Espírito Santo no Oriente nas primeiras décadas, depois do Concílio de Nicéia. Havia diversas interpretações. Uns diziam que as Escrituras Sagradas eram vagas sobre o assunto e por isso preferiam não se pronunciar. Outros achavam que ele era criatura. Outros diziam que era um anjo. E outros que era um espírito intercessor entre o Senhor Jesus e os anjos. Havia até triteístas entre eles. Cirilo de Jerusalém apresenta alguns lampejos em favor da ortodoxia. Ele escreveu no ano 348 o seguinte: o Espírito Santo é um e o mesmo, vivente e subsistente, e que sempre está presente com o Pai e o Filho. Cirilo diz ainda que o Espírito Santo, que é honrado com o Pai e o Filho, e que no momento do santo batismo é simultaneamente incluído na Trindade Santa. Na carta enviada a Serapião, bispo de Tímois, cidade do Baixo Egito, Atanásio expõe o seu pensamento a respeito do Espírito Santo, afirmando que ele partilha da mesma substância do Pai e do Filho. O Espírito Santo é um. As criaturas são muitas, e os anjos muitos. Que semelhança há entre o Espírito e as criaturas? Está claro, portanto, que o Espírito não é uma das muitas criaturas, nem tampouco é um anjo, mas porque ele é um, e ainda mais porque ele pertence ao Verbo que é um, ele pertence a Deus que é um, e um consubstancial com ele, homoousion. Aqui, Atanásio está dando uma resposta aos tropsianos. Ele refuta os arianos, os tropsianos e os pneumatomacianos. É claro e direto ao afirmar que o Espírito Santo é consubstancial com o Pai e com o Filho. Em 362, entretanto, por ocasião do Concílio de Alexandria, Atanásio conseguiu aceitação para a proporção de que o Espírito não é uma criatura, mas pertence à substância do Pai e do Filho, sendo inseparável dela. Os pais capadócios. Basílio de Cesareia, nos primeiros anos de sua pesquisa, era amigo e aliado de Eustáquio de Sebaste, líder dos pneumatomacianos. Contudo, depois de um exame mais preciso sobre o assunto, ele se encontrou com Eustáquio de Sebaste no ano de 372 e depois voltou a se encontrar com ele no ano seguinte. Mas Eustáquio não concordou com a ideia de Basílio. Essa ruptura aconteceu em 373. Basílio, a essa altura, defendia a ortodoxia nicena e passou a combater os pneumatomacianos. Ele emprega cerca de 460 passagens bíblicas, sem contar as repetições em seus escritos. O seu epistolário conta com 366 epístolas. Quem examinou todos os seus escritos afirma que em lugar algum o Espírito Santo é chamado Deus, nem sua consubstancialidade é afirmada explicitamente. Mas segundo McConnell, em sua obra Illumination in Brasil of Caesareas, Doctrine of the Holy Spirit, Basílio dispensa a filosofia e evita termos filosóficos na teologia, preferindo a linguagem próxima da Bíblia. Basílio defende a divindade do Espírito Santo sem o uso desses termos. Glorificamos o Espírito com o Pai e o Filho porque cremos que ele não é estranho à natureza divina. Quanto às criaturas, recebem de outrem a santificação,
mas para o Espírito a santidade é integrante de sua natureza. Por conseguinte, ele não é santificado, mas santificador. São comuns os nomes dados ao Pai, e ao Filho e ao Espírito, que recebe tais denominações em vista da intimidade entre eles por natureza. O pensamento de Basílio se resume em 3 pontos: o testemunho das Escrituras acerca da grandeza e da dignidade do Espírito e do poder e da imensidão de sua operação, sua associação com o Pai e com o Filho em tudo o que eles realizam, especialmente na obra de santificação e glorificação, seu relacionamento pessoal tanto com o Pai quanto com o Filho. A obra Tratado sobre o Espírito Santo foi o último de seus escritos e apresenta os desenvolvimentos doutrinários mais avançados que abriram o caminho para as definições do Concílio de Constantinopla em 381. Gregório de Nissa escreveu sobre a Trindade, continuação da obra Contra Eunômio, da autoria de seu irmão, e sobre não 3 deuses, refutação ao heresiarca Ablábio, que defendia o triteísmo, considerando o Pai, o Filho e o Espírito Santo como 3 deuses. Ele defendia a unicidade de natureza, partilhada pelas 3 pessoas da Trindade, e usava Salmos 33, verso 6, como um dos fundamentos bíblicos. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Gregório de Nazianzo combateu os mesmos opositores de seus companheiros Basílio de Cesareia e Gregório de Nissa. Eunômio e os pneumatomacianos. Ele escreveu com elegância e clareza sobre a Trindade, e especialmente sobre o Espírito Santo por meio de epístolas, poemas e sermões, sendo as orações ou discursos teológicos 5 sermões, numerados de 27 a 31. Ele foi o mais ousado dos 3 capadócios. Diz abertamente em alto e bom som que o Espírito Santo é Deus e consubstancial. Então, o quê? O Espírito é Deus? Sim, de fato é Deus. Então ele é consubstancial? Sim, é verdade, pois ele é Deus. Ele afirma no 5º discurso teológico: se houve um tempo em que Deus não existia, então houve um tempo em que o Filho não existia. Se houve um tempo no qual o Filho não existia, então houve um tempo no qual o Espírito não existia. Se um existiu desde o começo, logo os 3 também existiram. Foram os pais capadócios que definiram de uma vez para sempre a doutrina da Trindade, aceita e ensinada pelos principais ramos do cristianismo. Eles completaram a tarefa de Atanásio. A partir deles ficou esclarecida a verdadeira identidade do Espírito Santo. No entanto, a processão ainda está em aberto. Em Gregório de Nazianzo, encontra-se a sua extraordinária contribuição para a vitória final da fé nicena. Ele organizou os dados da revelação divina registrados nas Escrituras e afirmou categoricamente que o Espírito Santo é Deus. O Concílio de Constantinopla, 381, descreveu o Espírito como Deus e como o Senhor e provedor da vida, que procede do Pai, e é adorado e glorificado com o Pai e com o Filho. Está claro nas Escrituras que Ele é o Senhor e provedor da vida. O Senhor é o Espírito, porque a lei do Espírito de vida, o Espírito é o que vivifica, e o Espírito vivifica, que Ele procede do Pai, o Espírito que provém de Deus, e que falou pelos profetas. O que parece crucial nessa declaração é o fato de que o Espírito Santo ser adorado com o Pai e com o Filho. A frase adorado e glorificado com o Pai e com o Filho vem de Atanásio ao afirmar que o Espírito Santo
está unido ao Filho como está unido ao Pai. Ele que é glorificado com o Pai e o Filho é chamado de Deus com o Verbo e realizando o que o Pai faz mediante o Filho. E Basílio de Cesaré diz: e constrói as igrejas que confessam a sã doutrina, em que o Filho é reconhecido ser da mesma substância do Pai, e o Espírito Santo é considerado e adorado com a mesma igualdade de honra. Há uma única passagem nas Escrituras que fala diretamente sobre a adoração do Espírito Santo, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. O verbo servir aqui é latreu e tem o sentido de prestar culto, adorar, serviço sagrado. A construção grega aqui ficou ambígua e Agostinho de Hipona afirma que as gerações de cristãos antes dele adoravam o Espírito Santo com base nessa passagem paulina. O Espírito Santo não é criatura. Ele ao qual todos os santos prestam culto. No dizer do apóstolo, os verdadeiros circuncidados somos nós, que servimos ao Espírito de Deus. E em grego estão designados pelo termo latreontes. Em muitos exemplares, nos latinos assim se lê, que servimos ao Espírito de Deus. Assim se encontra também na maioria, ou quase em todos os códices gregos. Em algumas cópias latinas, porém o texto não é servimos ao Espírito de Deus, mas servimos a Deus no Espírito. A cláusula grega para somos nós que servimos a Deus no Espírito, em grego, roi pneumati teu latreontes, é ambígua porque a terminação ti no substantivo pneuma, espírito, significa tanto no espírito como também ao espírito, ou ainda pelo espírito e também com o espírito. A ausência de uma preposição em pneumati deixa o assunto em aberto naquilo que a gramática grega chama de caso dativo, caso locativo ou caso instrumental. Se é dativo, a frase significa: nós que adoramos, servimos, prestamos cultos ao Espírito de Deus. Robertson reconhece essa possibilidade. Caso instrumental, ainda o caso dativo e como o objeto de latreu também tem o bom sentido, adorando ao Espírito de Deus. Há absoluta igualdade dentro da Trindade, e nenhuma das três pessoas está sujeita à outra, como se houvesse uma hierarquia divina. Existe sim uma distinção de serviço, e o Espírito Santo representa os interesses do Pai e do Filho na vida da Igreja na Terra. O Espírito Santo dá prosseguimento ao plano de salvação idealizado pelo Deus Pai e executado pelo Deus Filho. As três pessoas estão presentes, atuando cada uma na sua esfera de atuação em perfeita harmonia e perfeita unidade.